favor de fazer a sua intervenção. Bom dia a todos. Agradecer o convite que foi feito para, mais uma vez, partilhar com os colegas uma reflexão sobre o que é que as novas tecnologias podem trazer à profissão, o que aporte podem trazer às empresas de contabilidade e, portanto, o tema é em si aliciante e muito oportuno. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto, cumprimentar os colegas da mesa e todos aqueles que se disponibilizaram para vir aqui ouvir-nos, partilhar então estas reflexões. O Instituto aqui, para mim, também é uma escola que me traz muitas recordações, porque ligam-me aqui à escola muitos discentes que depois se tornaram docentes de gabarito e que ajudaram a construir aquilo que esta escola tem de referência no ensino da contabilidade em Portugal. E, portanto, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. O tema que nos traz convida-nos a refletir sobre o futuro da contabilidade e das finanças. E este futuro ligado a novas tecnologias que, como já vimos, vão alterar o paradigma da profissão. Há muitos estudos já sobre a incidência que estas tecnologias trarão aos profissionais e, nomeadamente, até à empregabilidade. E, se calhar, até é importante estarmos a falar nisto aqui, porque estamos numa escola que, naturalmente, forma futuros contabilistas. Realmente, os estudos apontam para situações complicadas, até aqui e ali, que se podem considerar catastróficas quanto à perda de emprego. Eu não tenho muito bem essa noção. Ao pensar nisto e ao ler esses estudos, veio-me à memória aquilo que, na minha própria experiência profissional de vida, foi o caminho que se fez desde o sistema centralizador e do uso de pranchetas até aos microcomputadores que se hoje usam. E dei comigo a verificar que eu próprio que passei por toda essa metamorfose nas empresas, realmente o que aconteceu é que verdadeiramente não houve despedimentos, não houve uma redução significativa do emprego que existia, mas sim uma transformação qualitativa dos profissionais que estavam ao serviço da contabilidade e da informação e da sua qualidade. Isto é, a qualidade da informação produzida e o grau de exigências que foram sendo feitos face à nova realidade tecnológica e à disponibilidade dos autores da produção dessa informação, foi transformando a profissão sem que trouxesse uma diminuição assim tão significativa quanto os estudos mostram. O que para mim é importante concluir isto, porque de facto a minha experiência não é só minha, é partilhada, é de muitos escritórios. E, portanto, eu tenho para mim hoje a noção de que há, de facto, profissões que vão ter um impacto muito significativo no emprego. Considero, no entanto, que a nossa terá, eventualmente, impacto mais nos técnicos de contabilidade do que propriamente nos contabilistas. Isto é, a necessidade de alguém que seja capaz de decidir a cada momento o que é que deve ser feito relativamente a uma qualquer operação de natureza comercial e de negócio, com a sua relevação contabilística e a sua expressão posterior nas demonstrações financeiras, vai continuar a ser um imperativo de conhecimento e de permanência na profissão. E, portanto, estou descansado relativamente a esse impacto.
Mas a verdade é que, tal como no passado, o paradigma vai mudando. E este paradigma de introdução de tecnologias tão avançadas, naturalmente que vai mudar a forma como fazemos e, portanto, é aqui que reside um dos primeiros desafios que se colocam não só aos profissionais como às empresas. É a forma como se faz. De que forma fazemos é o desafio que se coloca. É que nós hoje todos, mais ou menos atentos, verificamos que há já um conjunto de serviços que estão automatizados. Nós conhecemos já grandes empresas de prestação de serviços nesta área que fazem serviços partilhados com delegações na Índia, em Portugal, sei lá, e noutros países, na Irlanda, principalmente também. E o que verificamos é que essa automação toda é consequência da utilização de poderosas ferramentas informáticas e tecnologias de informação. E nem por isso deixam de ter resultados altamente positivos, porque estamos a tratar de empresas onde a informação financeira tem que ser muito atempada e tem que ser muito fiável. E, portanto, o medo da introdução destas tecnologias parece-me que não deve ser causa, porque nós temos já experiência disso. E eu diria até, já numa passagem de tema, que durante muito tempo a autoridade tributária foi motora do desenvolvimento da contabilidade empresarial. O grau de exigência que ponha obrigou a que a própria contabilidade empresarial se desenvolvesse a um ritmo mais elevado por imposições da própria autoridade tributária. Acontece é que a reflexão que faço hoje relativamente àquilo que nos tem trazido estas novas exigências de recolha de informação por parte da autoridade tributária e na perspectiva até da introdução cada vez maior de tributações simplificadas e de taxas que penalizam o consumo e que, consequentemente, trazem a arrecadação fiscal, eu arrisco-me a dizer que hoje, até porque também, se estivermos atentos, a introdução das taxonomias veio trazer aquilo a que eu já chamo uma contabilidade fiscal, um plano de contas fiscal, numa intromissão que aqui e ali eu posso considerar até de grosseira, na própria contabilidade e naquilo que é o que emana da Comissão de Normalização Contabilística, a verdade é que se não formos capazes, se não formos inteligentes, se não estivermos atentos, nós somos capazes de estar a ver aqueles que foram os motores de um desenvolvimento da contabilidade a serem os seus próprios coveiros. Porque reparem que hoje, com o conjunto de informação que está sendo exigida, com a parametrização imposta, com um conjunto de regras que subrepeticiamente se vão introduzindo em termos de exigência às empresas, nós podemos caminhar também de forma lenta e anestesiada para uma solução em que a contabilidade é posta em causa nos termos em que a conhecemos. E eu aqui, neste aspecto, porque estamos em presença do Paulo, que é uma pessoa que habitualmente fala da automação, eu queria lhe pedir um favor. É que eu tenho ouvido, não ouvi de si se calhar isto, mas é aquilo que se ouve. Tem-se ouvido frequentemente os informáticos, quando se referem, por exemplo, à recolha da informação SAFT, habitualmente dizer que se recolhe a contabilidade. Recolhe-se a contabilidade, nós recolhemos a contabilidade e depois tratámos-la. O que se recolhe da autoridade tributária, em termos de informação que foi enviada
via SAFT, são registros de documentos, o que não é a mesma coisa que dizer que é contabilidade. A contabilidade é outra coisa mais nobre e eu faço apelo a quem trabalha com informática que, de facto, respeite a nobreza da contabilidade e não a banalize em termos da maneira como a trata. E, portanto, posto isto, a nossa relação com a autoridade tributária tem, portanto, que ser repensada em termos daquilo que também já aqui foi dito e que todos nós reconhecemos. Isto é-nos pedido um conjunto de informação redundante em muitas situações que não fazem qualquer sentido. Eu vou-lhes dar um exemplo muito recente. Ontem tive de ir à autoridade tributária lá da minha região levar, porque me pediram, o SAFT da faturação anual de uma empresa que está em acompanhamento. Eu de facto levei o fecheiro e perguntei, mas então não está cá? Então esta informação não está cá? Pois, desculpe, mas é mais prático, é mais não sei quê. Bom, reparem bem, a autoridade tributária, ela própria, só pensa no seu umbigo. E é por isso que exige em função de departamentos e não em função de um estudo global daquilo que são as necessidades de informação das empresas, de todas as entidades públicas, quer seja a autoridade tributária, porque precisa de elementos para tributar, quer seja o Instituto Nacional de Estatística, porque tem que produzir estatística nacional e europeia, quer seja o Banco de Portugal. Todas essas instituições precisam de informação. Desculpem, sim, precisam. O que é preciso para nós é que o Estado e os seus departamentos sejam capazes de pensar a informação que necessitam, dialogar com aqueles que a produzem e com aqueles que, ao abrigo da necessidade da utilização das ferramentas informáticas, vão produzir os suportes que nos permitam cumprir as obrigações. E aqui a autoridade tributária falha redondamente. E é preciso uma mão firme na discussão, porque as empresas de informática não dão tempo para preparar os softwares. Pedem para ontem aquilo que só hoje é disponibilizado em termos concretos de informação de necessidades. E às empresas pede também que de um dia para o outro se adaptem para fornecer a informação. E, portanto, há aqui muito campo de trabalho que tem que ser feito e que, efetivamente, deve ser a ordem que sempre foi motora nesta desmaterialização e nestes projetos de automação também na digitalização da informação. Cabe também à ordem, de facto, um papel fundamental nesse desígnio. E, portanto, tudo isto traz desafios novos, não só para as empresas, como desafios novos para os contabilistas. As empresas, desde logo, precisam para se adaptarem às novas realidades, de formação contínua dos seus colaboradores. A formação é a palavra-chave para se poder acompanhar a nova mudança de paradigma, quer seja para as empresas, quer seja para os contabilistas. E, portanto, a formação é um desafio para as empresas de contabilidade. E depois temos de perceber que as empresas estão no mercado. E o mercado é um mercado de concorrência, como qualquer outro negócio. Para nós, dá-se uma circunstância, é que esse negócio está balizado em regras que a ordem tem de controlar. Isto é, quando algum empresário contrata um serviço a uma empresa ou a um contabilista, contrata-o no pressuposto de que vão ser cumpridos um conjunto de regras básicas que o contabilista tem de cumprir.
e que estão plasmadas, basicamente, no artigo 10º do seu Estatuto. Ora, quando se faz um contrato de prestação de serviços nesta dimensão, sabe-se o que se tem de cumprir. A concorrência, depois, em termos de preços, é uma concorrência que é feita na obediência a este princípio básico. Isto é, estamos em concorrência aberta no mercado, sim, mas com regras. E as regras são o cumprimento destas obrigações, basicamente. Depois há todo o conjunto de serviços que se prestam e que são diferenciadores do preço. E há uma outra realidade que este paradigma, do meu ponto de vista, traz e que é um desafio para as empresas. E cada vez mais as empresas têm que ter dimensão para poderem cumprir com tudo isto. Cada vez mais se vai exigir dimensão empresarial. E daí eu entendo que vai haver necessidade de se pensar seriamente em concentrações de empresas para ganharem dimensão, para poderem prestar serviços de maior qualidade. A especialização é outro desafio das empresas, especialização interna. E há um outro aspecto que é comum a contabilistas e a empresas. É a necessidade de serem descodificadores da informação financeira produzida. Já se viu aqui que o nosso tecido empresarial são 93, cerca de 93, 94% de empresas, microempresas. São empresas cujos empresários gerem o negócio pelo seu know-how do negócio em si mesmo e muito menos e muito pouco em função da informação financeira que nós produzimos. E nós temos que mudar também esse paradigma, sendo motores da descodificação dessa informação, para conduzir os empresários, a eles próprios, começarem a sentir necessidade de gerir os seus negócios em função da informação produzida. E a minha experiência também me diz que, felizmente, os novos empresários já começam eles próprios a ser motores dessa exigência, o que é muito bom. Vamos saltar. Porque perante esta complexidade toda, os desafios não são só para as empresas. Um minuto. Estes desafios exigem, então, dos profissionais o quê? Uma profissão madura, ética e profissionalmente responsável, com a tal formação sempre permanente e adequada, um conhecimento sempre atual da evolução científica em matérias contabilísticas e de gestão e análise financeira, com um bom conhecimento transversal do sistema fiscal português, nomeadamente do procedimento tributário. Não tinha mais aqui uns alertas para fazer, o tempo urge, tenho de respeitar aquilo que é dado a todos. Muito obrigado por me terem ouvido.